Resmungar, 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 resmungar. Konnichiwa, mina, sejam bem-vindos aqui no canal Reis Mangá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus e hoje estamos aqui em mais um tutorial dicas. Bom galera, hoje eu estou trazendo aí como prometido do último vídeo o meu roteirista lá, o Alaor, que eu mostrei pra vocês, o canal dele, Não Entre em Pânico, estará aí na descrição de novo. Eu vou estar trazendo aí pra vocês aí para responder as 5 perguntas que eles deixaram aí no comentário que eu pedi para mim poder estar fazendo esse vídeo, e depois vamos estar respondendo aqui agora. Depois não, né? Eu queria trazer para vocês as 5 dicas aí que vocês deveriam pedir para mim estar fazendo esse vídeo. E hoje eu estarei aqui trazendo aí como prometido o Alaor, meu roteirista, que já vai estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? Vambora aqui, né? Bom gente, beleza, eu sou o Alaor do canal Não Entre em Pânico. Você é um cara legal, né? Meu amigo, camarada. Então, o Matheus, meu desenhista aqui, eu sou o Alaor, Eu já falei isso. Bom, e hoje nós vamos falar sobre roteiro, como organizar um roteiro. Tem várias perguntas aqui, ele vai fazendo, a gente vai conduzindo aqui, tipo uma entrevista e um tutorial com dicas aí pra vocês de como fazer, como escrever um roteiro para HQs, hein galera? Pode ser todo mangá. Básico aí pra vocês, pra quem sabe poder estar ajudando vocês. Hoje a gente vai falar então de roteiros, seguindo aqui as perguntas que vocês mandaram no vídeo anterior. Isso aí galera, estou muito feliz aqui de estar aqui hoje, podendo estar fazendo esse vídeo para vocês, porque aqui é como Bakuman. Eu me sinto como o Bart, eu já falei para vocês que eu desenhei Mas é mais feio. Mas é bom imaginar também, é bom. É, não, imaginação é de Beleza. graça, né? Tá certo. Sonhar não é proibido, né? Verdade. Vamos lá. A primeira pergunta que eu não vou fazer em alguma ordem específica, eu só vou responder todas aí aleatoriamente. É como fazer o roteiro. Então, fazer um roteiro. Eu sou um pouco diferente nos processos de fazer o roteiro, porque geralmente eu já penso bem organizado, assim, o que é que eu vou fazer de começo, meio e fim, qual vai ser a introdução da história, o desenvolvimento, as cenas que eu vou querer colocar nessa história, o final, às vezes eu já penso o final antes de tudo, mas eu consigo organizar. Você às vezes pode não ter esse dom de organizar o seu roteiro, então o que você tem que fazer? Colocar primeiro a premissa, né, qual vai ser o começo dessa história, a introdução, o meio e o fim, de um jeito bem tentar organizar ao máximo, mas não precisa ser do jeitinho que vai acontecer, porque depois você pode mudar coisas, mas você tem que colocar essa história organizada num caderno, num Word, tudo certinho. E aí o que é importante? A premissa, né? Claro que você vai ter escolhido um tema, né? Você vai escolher uma mensagem para passar nessa história, né? Sobre amizade ou sobre morte, destruição. Aí é com você, né? É a mensagem que você quer passar nessa HQ. E depois você vai pensar na premissa, porque é a premissa que vai chamar o leitor para essa HQ. Quando eu vou falar de premissa, geralmente eu falo de Sword Art Online. Que é pra mim uma das melhores premissas que tem. Claro que o desenvolvimento foi meio cagado, pelo menos na minha opinião. Poderia ser melhor, não é que foi cagado também, mas poderia ser muito melhor. Então, a premissa do Sword Art Online, um cara fica preso no jogo de videogame, aliás, várias pessoas, né? E se o seu HP acabar, você tem que Morrer. Você tipo tem isso. que morrer. Morrer, é tipo Morra. isso. E se você morre, você perde o HP, aliás, se você perde todo o seu HP no jogo, você morre. Então, assim, é uma premissa que todo gamer, assim, morre de medo disso acontecer, né? Eu mesmo, eu sou noob, né? Eu ia ser um dos primeiros a morrer em Sword Art Online e ia morrer de verdade, né? Então, assim, é uma premissa muito boa. Outra premissa legal é
né? Outra premissa que eu gosto muito é do Shingeki no Kyojin, porque você tá ali, né? A humanidade é resumida a 3 muralhas, né? E só existe humanos ali, ou pelo menos a gente acha que só existe humanos ali, e aí os gigantes, os titãs, tomaram tudo, e por que eles tomaram, qual é o objetivo deles. Então assim, a premissa quando ela cria esses questionamentos, e aí você vai resolvendo esses questionamentos ao longo da sua história, isso ajuda muito no roteiro. A gente tem que descobrir por que os humanos viram titãs. Aí eu vou dar o spoiler, né, mano? Porque geralmente quando você fala de premissa, você não vai dar spoiler, né, do que vai acontecer, você vai deixar o leitor. Se eu contar a premissa de todos os mangás que eu já li aqui, eu não vou estar te dando spoiler, eu vou te dar só o começo para você querer ler. Então o primeiro episódio, o primeiro capítulo, ele tem que ser assim, chamar o leitor para essa escrita. Depois do roteiro, você fez esse início, começo e fim, você vai fazer o quadro a quadro, né? Que é aí que é onde entra o storyboard, que depois eu vou contar com mais detalhes. Então, galera, e agora vamos à segunda pergunta aí, pedida: onde conseguir ideias? Então, aí entra um negócio de gênero. Você gosta de um gênero, por exemplo, ficção científica, comédia, romance. Aí você vai pesquisar sobre esse tema. Então você pode ler livros, né, que é uma coisa boa, eu faço muito isso. Ler HQs, né, ou mangás dentro desse gênero. E você pode também, hoje, né, com essa facilidade, tem Netflix, tem cinema, a gente pode assistir filmes ou assistir séries. Então você pode pegar uma mescla disso tudo para ter ideias, porque se você for pensar, eu vou fazer uma coisa 100% original, não existe, você vai ter que pegar uma ideia. Então, quanto mais você conseguir mesclar ideias de lugares diferentes, você vai conseguir ser mais original. Porque a originalidade, se for parar para pensar, ela não existe de verdade. Igual, você vai pensar em One Piece. É muito original falar sobre piratas. Não, existe vários livros que falam sobre piratas, né? Mas o que ele fez? Ele trouxe uma nova dinâmica, ele criou algumas coisas. Aliás, muitas coisas que o Oda cria no One Piece, por exemplo, já existe, que é esse negócio de poder, do cara ter transformações. Isso tem aí desde o Dragon Ball, entendeu? Então, sim, a gente vê que tem uma influência do Dragon Ball ali. Mas a gente pode falar que ele copiou? Não, porque ele trouxe o negócio de um jeito original. Então é isso que a gente tem que fazer no roteiro. Buscar alguma coisa, trazer isso para a nossa história, mas de um jeito bem original. Certo, então, vamos aqui Terceira, burro! Certo, vamos aqui então à terceira pergunta aí. Como funciona, essa é uma pergunta que eu acho que requer aí uma boa explicação. Como funciona na hora de escrever cada página? Eu já tive muita essa dificuldade aí, sabe? Então, eu quando eu comecei, eu fazia um negócio que era errado. Na hora de escrever a página, eu não imaginava qual página ficava do lado da outra. Então, às vezes, uma coisa, por exemplo, eu pensava uma coisa muito escura com a página, e a outra já era mais clara, e tipo, parecia que não estava nem mais na mesma cena. E às vezes as duas páginas pertenciam à mesma cena. Então o que você tem que pensar? Sempre pensar a sua história ali numa continuidade, para ver se o leitor também vai conseguir entender aquilo que você está querendo passar. Então sempre pensar na hora da página, colocar tudo organizado, quadro 1, e aí quadro 2, a ordem que você vai colocar, e pensar no que vem depois, encaixar tudo isso. É como se fosse montar um quebra-cabeça. Você tem que pensar no que vai combinar. Como a gente trabalha muito com mangá, a gente não precisa pensar tanto na cor, né? A gente só mexe com um negócio de sombra e luz. Mas se você for fazer um HQ, por exemplo, você tem que pensar até nas cores ali, pra não ficar um negócio muito diferente. Então vamos lá, a quarta pergunta o que é o storyboard? Eu já tive muito essa dúvida aí, já me recomendaram. Então, o storyboard nada mais é que o seu roteiro desenhado. Então você vai pensar cada cena e vai olhar e fazer os ângulos, os fundos. Você vai fazer o personagem, a disposição dos personagens na cena, a disposição da cena em si, por onde vai ser filmada. Ela era muito usado mesmo no cinema, para saber, na hora do cineasta gravar, né, do roteirista gravar, ele testava essas cenas, alguém fazia o desenho, tanto que os melhores roteiristas geralmente é os que desenham, conseguem fazer o storyboard, porque ele consegue ver como é que vai ficar a cena e depois facilita na hora de posicionar os atores, na hora de fazer a cena em si, de filmar, de que ângulo que vai ser filmado. Isso ajuda bastante, por isso que o storyboard ajuda também na hora de fazer HQ, porque aí você vai saber
qual vai ser o ângulo que o seu leitor vai ver a cena, porque senão fica aquele negócio, toda vez a cena está de frente, e isso aí acaba ficando muito amador e fica meio maçante pro cara que tá lendo, apesar que tem muita gente que não dá muita moral para isso, mas se você quer ir se profissionalizando, né, você quer chegar a ser um mangaka um dia, ou ser um escritor de HQs conceituado, né, você tem que aprender que a HQ não pode ser feita toda de um ângulo só. Então aí o storyboard entra para ajudar nessa parte. Certo, galera? Então aí está matando a dúvida aí de vocês para o que é o storyboard. A quinta pergunta aí é como fazer o storyboard. Então, eu tinha muito problema porque se você não sabe desenhar é meio complicado, né? Agora a gente entrou numa parceria aqui que eu deixo ele fazer o storyboard, ele já faz, né, do jeito dele, porque eu não conseguia ter essa visão que o desenhista tem em 3D, de pensar, não, vou fazer essa cena de frente, não, vou fazer de costas, não, vou fazer de baixo, não, vou filmar de cima. Então, assim, eu não tenho essa visão 3D que o desenhista tem. Então, e quando você faz o roteiro, você pode deixar isso específico. Por exemplo, eu quero essa cena olhada de baixo, né? Aí o cara vai pensar e falar, então eu consigo fazer. Entendeu? O desenhista, geralmente, ele consegue ter essa visão 3D. Você, às vezes, você quer que isso aconteça, mas você não consegue passar na hora do papel, que é o meu caso. Então, o storyboard, como você vai fazer ele? Você vai pegar quadro a quadro, pegar o que está lá escrito e transformar numa cena. Usando tanto a perspectiva, né, qual é o ângulo que você vai olhar, e tanto a disposição dos personagens. Geralmente isso é meio aberto, né? Quanto melhor a sua descrição lá no roteiro que eu expliquei lá atrás, melhor vai ser esse storyboard. Então você vai transformar essa história em vários quadros, quadro 1 e várias páginas. Então você põe lá, página 1, quadro 1, como vai estar aparecendo aí no seu vídeo agora. Página 1, quadro 1, e você vai fazer descrever minuciosamente o que acontece com esse indivíduo, a cena, onde que tá, o fundo, vai descrever tudo certinho, para na hora de fazer o storyboard o cara ter uma noção do que ele vai desenhar. Depois você vai colocar, sempre que for colocar fala, né, você vai usar a expressão balão, aí você põe balão 1, né, para ordenar como ele vai estar ali dentro do quadro, e esse balão 1, você vai colocar quem está falando nesse quadro, se é o narrador, se é um personagem, e para meio que diferenciar, né, para você saber quem está falando, e a pessoa que for fazer o storyboard, mesmo se não for você, né, que é o caso aqui nosso, eu não faço um storyboard porque eu não sei desenhar. Então aí o cara que vai fazer o storyboard, ele consegue, pela sua descrição, fazer o storyboard. Aí você pega, né, e descreve a cena toda minuciosamente lá, e depois você passa ela em forma de desenho, que aí se forma o nosso storyboard. Então é isso aí, galera. A quinta pergunta. Então o storyboard, praticamente, ele vai servir para você não chegar ali querendo fazer direto a sua história, porque você falar, eu vou pensar em fazer isso aqui, você vai perder seu tempo, talvez, pode estragar uma página, porque você chega pensando tudo na sua cabeça e querer passar direto pro papel. Você pode fazer até uma cena bonita nos 2 primeiros quadros de cima da página, e depois você vai estragar tudo, porque o desenho vai ficar ruim. Isso, vai ficar exatamente isso aí, porque você pode estragar. Então o storyboard, ele vai servir para você ver se a cena vai ficar boa e como vai ficar. Isso, aí pensando, às vezes você pensa e escreve a história, aí o seu storyboard não fica legal, você faz a cena, não, de frente não tá legal, aí você vai fazer tipo a cena de costa, aí fica não é legal. Ou às vezes, fiz a cena de noite, não ficou legal, vamos pôr ela de dia. Vamos fazer chovendo, a chovendo não ficou legal, entendeu? Então você pode mudar isso aí você vai ter uma visão fotográfica do que você tá fazendo. Isso, exatamente, uma prévia. Claro, você pode estar tentando usar programas de computador no que você achar melhor, só que nós já tentamos isso. Isso, e até hoje a gente não achou um que desse conta, porque às vezes, por exemplo, eu gosto muito de usar quadros triangulares. Isso não tinha essa opção no programa que a gente usava. E também, a hora de ver a cena também, ele não tinha esse movimento aqui, ó, de ir pra cima e ir pra baixo. Então a cena sempre ficava na mesma disposição, ou no máximo você dava pra jogar pro lado. Então assim, não tinha essa visão 3D que alguém que desenha pode fazer. Então às vezes te limita também. Mas é um jeito, às vezes, né? Se você que está começando, você pode usar um programinha que chama Pixiton. Vai estar o link aqui na descrição. Ele é muito bom, assim, para quem quer começar a fazer HQs bem mais simples. A gente usou ele até um tempo, né?
Ele serve, às vezes você que não sabe até desenhar, você pode fazer a própria história infantil ali, né? Se você pensar numa história infantil, você pode até fazer por lá mesmo, que ele te dá já personagens prontos. Para quem não sabe desenhar e quer criar uma história, já tem a história pronta, acho que dá até certo, né? Chama Pixton. Galera, uma coisa que eu acho muito importante, que eu lembrei aqui para poder falar para vocês, para acabar a última pergunta e quinta e última pergunta, para ele ir pro bônus. Eu acho que o storyboard ele é muito importante também para você poder ter a noção de página. É uma coisa que você tem que ter muito essa noção, porque imagina você fazer um capítulo seu, o primeiro capítulo da história, ele exige maior detalhe, como ele falou, que vai ser como é mesmo, a premissa, você vai fazer a premissa da sua HQ, e aí você vai ter que mostrar para o leitor o que é a sua história, sobre o que ela se trata e fazer ele se interessar por ela. Então você vai poder fazer, vamos supor, eu quero fazer de 20 a 30 páginas na minha HQ. Mas no caso eu nunca vou variar muito, porque o primeiro capítulo, vamos supor que eu faço ali em 30 páginas. E depois, os próximos capítulos aí terão que ter uma diferença que eu acho legal para você estar podendo fazer de até 3 páginas, que é o que eu costumo fazer, uma diferença não tão grande. Então se você defina que cada capítulo tem 20 páginas, vai ser 20 páginas. Imagina se você fazer o capítulo 2 com 20, o capítulo 3 com 30, o capítulo 4 com 15 páginas, vai ficar algo muito desproporcional, e isso também vai estar ajudando vocês a ter essa noção de páginas. E tem aquele negócio também, a gente já participou de alguns concursos, né, alguns até que falharam, até a gente já participou de editora que faliu já, e geralmente tem um limite de páginas, você vai fazer uma HQ de até 20 páginas. E aí você faz uma história mó longa lá e você não sabe quantas páginas aquilo lá vai dar, entendeu? No roteiro você já tem uma premissa, assim, já sabe mais ou menos quantas páginas vai dar. Mas é a hora que você for desenhar, você fala, nossa, esse quadro aqui poderia ser uma página inteira, entendeu? Aí, no storyboard você vai ter as suas 20, para fazer, você precisa de 20 páginas, você vai ter as 20 páginas ali certinho, e já como o desenhista vai fazer. Aí o desenhista vai dar aquele grau que eu falo, né? Vai dar o grau e ficar bonitinho. Eu acho que realmente no começo, já aconteceu comigo, pode dar uma preguiça. Cara, eu quero colocar essa história no papel logo, mas por que eu não vou e faço isso aí? Não, acho que eu não vou fazer isso. Mas você vai ver que vai ficar pior, porque você fazer um trabalho muito rápido, é como diz o ditado, a pressa é inimigo da perfeição. Apesar de não sair um trabalho tão perfeito, vai sair melhor, você vai notar a diferença, vai ver o quanto o storyboard vai te ajudar. Beleza, galera? Então é isso. E aí, galera, então vamos lá. Vamos à sexta e última, que na verdade pergunta, mas que é um bônus aí pra vocês, que eu acho que vai estar ajudando muito e que não foi perguntado, mas o que eu acho que é muito importante, principalmente para vocês que querem participar aí de concursos, igual nós já participamos, e igual também pessoas que eu acho que também tem esse sonho, eu acho que quer ser mangaka. Se você ainda pode, se você ainda tem tempo de estar na escola e ainda desenhar, pratique esse gênero ao máximo. Vamos falar agora para vocês de one shot. Então, one shot, né, o próprio nome já diz, né, one shot, um tiro só. É uma história bem curta, né, e geralmente ela tem o começo, meio e fim num capítulo só. Então, ela é bem curta, ela vem só pra te dar uma história, tipo, se fosse pensar na literatura, ela seria mesmo que um conto. É uma história ali, um núcleo só, você não precisa fazer muitos personagens. E geralmente, por que é importante falar de one shot? Que a maioria dos concursos que tem sobre HQ, geralmente pede um one shot. Que é uma história mais curta, você não leva muito tempo, e mostra ali um pedaço do seu talento. E é uma coisa que, por exemplo, se você fica sabendo do concurso lá em janeiro, para entregar mais ou menos em junho, dá tempo de você fazer tipo 20 páginas, e geralmente ele tem um limite aí de páginas bem pequeno, 20, no máximo 30 páginas, para você desenvolver uma história que tenha começo, meio e fim. Mas uma marca dos nossos one shots, né, é que geralmente a história, a gente pega um personagem e conta a história, com começo, meio e fim. Aí depois a gente insere aquele personagem meio superficial. Aí depois a gente fala, vamos fazer um one shot que conta a história da origem desse personagem. Aí a gente vai e faz mais um one shot contando como começou a história daquele personagem. Então você pode pegar um one shot nosso que conta a história do personagem em si, no momento lá no futuro, e depois você vai ler ele a origem dele.
E nenhuma das duas tem uma ligação com a outra, a não ser o uso daquele personagem. Então são histórias soltas. E a gente consegue fazer isso muito bem. E tem várias pessoas que fazem isso na literatura, né? Que tem contos que são do mesmo personagem e que às vezes você não precisa ler um para conhecer o outro, não tem uma sequência. Você pode conhecer só um, ou ler o segundo depois o primeiro, ou o primeiro depois o segundo. Fica uma história solta. Então, você pode às vezes perder muito tempo fazendo uma história que seja uma saga bem longa, e às vezes com um one shot você consegue alcançar um número maior de pessoas, porque às vezes, por exemplo, eu leio as HQs de pessoas que estão começando muito pouco. Eu leio mais HQs mais consagradas. Então você vai, o ânimo para você ler um HQ mais consagrado, por exemplo, como One Piece, que tem trocentas mil capítulos, é muito maior do que você ler o mesmo tanto de um autor que começou agora. Então, um autor que começou agora tem um HQ de 30 páginas, de 15 páginas, vou ler, né? E aí você consegue conquistar mais leitores com um one shot, por ser curto, por você não precisar fazer tanta pesquisa. Então assim, o seu trabalho vai ser mais valorizado. E com aquela one shot você pode virar depois uma saga muito grande. Por exemplo, o One Piece, ele começou com um one shot que não tinha muito a ver, só tinha o Luffy, tinha alguns personagens já. Era um one shot que contava sobre piratas e depois virou essa saga, entendeu? Então é uma coisa que às vezes dá certo e depois pode virar até uma saga longa e você pode ganhar muito dinheiro com isso aí. Ou não. Bom, então galera, a dica que tínhamos para dar para vocês aí está aí. Esse foi mais um tutorial Dicas do Canal, espero que vocês tenham gostado. Apesar de ter sido mais dicas do que o próprio tutorial, mas com isso em mente, eu espero que tenha ajudado vocês a entender que o one shot, talvez você não deve investir direto numa saga, em algo grande. Em vez de você fazer uma história grande naquele gênero, praticando muita coisa dentro dessa história, recomendo que você faça pequenos one shots nesse tempo que você poderia estar fazendo essa grande saga que talvez não pode dar certo, explorando vários gêneros, por exemplo, romance, drama, ação, ficção científica, explore tudo, faça um one shot de cada um para você conhecer cada gênero e talvez numa história que dê certo você poderá trabalhar melhor com todos esses gêneros se você quiser fazer uma história de ambos gêneros na sua história. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas que nós poderemos estar ajudando, como fazer mais futuramente, eu pretendo estar passando e mostrando para vocês um processo melhor aí para vocês, para estar ajudando. E se você gostou, deixe seu like. Se você quer mais vídeos assim, peça aí no canal. E é isso aí, sayonara!